Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amado irmão, amado irmã, nos reunimos mais uma vez para ouvirmos a palavra de Deus. Hoje, dia 9 de março, primeiro domingo da Quaresma, ouçamos o Evangelho do dia. Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 1 ao 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim. Posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, meus irmãos, minhas irmãs, à luz deste Evangelho, primeiro domingo da Quaresma, nós nos deparamos com o fundamento de toda a caminhada quaresmal. Se alguém, porventura, um dia perguntar a você assim: por que vocês católicos fazem a Quaresma, 40 dias, essa caminhada desses dias todos, por quê? Porque, irmãos, como cristãos, nós imitamos a Cristo, nós seguimos os passos do Senhor. E nós, nesse tempo da Quaresma, recordamos, revivemos, atualizamos em nós o mesmo momento que nosso Senhor, movido pelo Espírito Santo, foi ao deserto, antes de empenhar-se na sua missão, na sua caminhada, todo o plano que Deus tinha nele para nos salvar. Por 40 dias permaneceu no deserto, em jejum, em oração, e foi tentado pelo demônio, foi tentado pelo inimigo. Assim nós também. Todos os anos, meus irmãos, nós fazemos a Quaresma, a caminhada de 40 dias, atualizando em nós esse mistério do Cristo que enfrenta o inimigo pelo jejum, pela oração e o vence. Eu acredito que você já deve estar mergulhado, irmão, irmã, nesse mistério, na caminhada. Agora é esse eixo, é esse motor, é esse entendimento maior, é esse coração mais aberto para captar o que o coração desses 40 dias nos pede, a caminhada no deserto. É nosso Senhor que quer falar, amado irmão, amada irmã, ao deserto do meu e do teu coração. Quaresma é tempo de intimidade com Deus, tempo de oração. Se você já reza, rezar mais. Se você já lê a Bíblia, ou ler mais. Se você reza o terço, o rosário, ou rezar mais. Se você faz a oração santíssima, vou fazer mais. Para que o Senhor tenha espaço para falar ao teu coração. Vejam só, irmãos, a figura do deserto é interessante, né? É o lugar do silêncio, é um lugar que aparentemente não há nada, não se percebe nada, parece um vazio. Mas as pessoas que sabem lidar com o deserto, você tem ali a água. A água está guardada nas plantas, nos cactos, né? E você tem alimento. As pessoas saem de madrugada para caçar os animais, que também saem de madrugada para se alimentar. Então veja, no deserto, que aparentemente é ermo, não há nada o que fazer, ali nós temos o alimento, ali nós temos água para beber. Basta que a gente saiba fazer da forma certa, assim na Quaresma. Basta que nós entreguemos a Jesus ao coração de Deus, Ele vai nos guiar, meus irmãos, e falar no profundo do meu e do teu coração. E hoje, especialmente, o nosso Senhor, à luz desse Evangelho, desta palavra, nosso Senhor vem nos ajudar a entender como nós vamos lutar com as 3 tentações que tocam, meus irmãos, o coração de todo ser humano.
Nós vimos aqui um movimento interessante, né? O demônio foi ao encontro de Jesus no deserto, quando ele sentiu fome, começou a tentá-lo. E vejam como, irmãos, o inimigo é sujo, é astuto, porque ele usava das Sagradas Escrituras para tentar o Senhor. E nosso Senhor Jesus, colocando a palavra de Deus da forma correta, combateu o demônio. Então já é um elemento fundamental, meus irmãos, para você combatermos as tentações, a intimidade com a palavra de Deus, a intimidade com as Escrituras, para que quando vier ao teu coração a tentação do inimigo, a voz do mal, perturbar você, você já sabe qual a arma de combate, é a palavra de Deus. É a boa nova do Senhor que vai me iluminar, que vai me guiar, que vai me formar, que vai me instruir a forma certa de lidar contra o mal e vencer pelo bem de Deus. Nós vamos olhar isso hoje. As 3 tentações que tocaram Jesus, que o inimigo tentou o nosso Senhor, as tentações que tocam o meu e o teu coração. Nós vamos retomar só um pouquinho cada versículo, para a gente ouvir de novo o diálogo de Jesus e do inimigo, do demônio, para entendermos aí como nós vamos compreender essa realidade, irmãos. Vejam só, né? A primeira tentação, vai dizer assim no Evangelho. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. Temos aqui, irmãos, a primeira tentação, tentação do ter, tentação da abundância. Quando olhamos aqui para o homem que no mundo de hoje, no mundo moderno, é escravo do consumismo. Seu valor se mede por aquilo que ele tem, pelos bens materiais. Infelizmente, irmãos, nós vemos cada vez mais esse movimento do mundo materialista, do mundo consumista, onde o ser humano tem essa tentação. Eu valho o que eu tenho, eu valho o que eu possuo. Marca de uma roupa, aquela determinada marca do celular, aquela determinada marca de um carro, aquela quantia em soma do dinheiro no banco. É o que eu tenho, eu valho. Aí eu olho para aquele irmão que não tem um carro, olho para aquele irmão que não tem dinheiro, olho para aquele irmão que não tem aquela roupa de grife caríssima, e eu posso ficar na tentação de dizer assim: esse irmão não vale nada, esse irmão não tem valor, não tem um valor em si. E a tentação, meus irmãos, primeira que nós vamos lutar, a tentação do ter. Cuidado para que você também não caia nessa armadilha, se valer pelas coisas materiais. Porque nosso Senhor vai olhar, meus irmãos, no meu e o teu coração. Vamos usar dos bens, com certeza, sim, mas vamos usar dos bens, meus irmãos, com desapego. Vamos usá-los como se amanhã tivéssemos que devolvê-lo a Deus, que é isso mesmo, que nós vamos fazer. Lembro de minha avó, quando me acompanhou na minha caminhada, ela me dizia alguns ensinamentos da vida dela de fé, e uma dessas coisas que cabe aqui colocar para você, ela dizia sempre assim para mim: filho, tudo que a gente tem nesse mundo é emprestado, onde nós vamos devolver tudo para Deus. E um outro amigo meu que dizia, no estado popular, ele me lembrava, quando a gente se deparava com situações assim: olha, irmão, lembra, caixão não tem gaveta. Então, a grande luta nossa, meus irmãos, contra a primeira tentação, para não deixarmos que os bens materiais consumam o nosso coração, mas o bem maior que é Deus, minha maior riqueza, meu maior tesouro, o meu Senhor. Assim é a realidade da primeira tentação. A segunda tentação, nós vamos olhar também lá no Evangelho, retomamos o versículo quando vai dizer, o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo, e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. A segunda tentação, meus irmãos, que o demônio lança no coração de Deus, a tentação do poder. Quando o ser humano quer ser dono das situações, quer que todos os obedeçam, todos sujeitem a sua pessoa, não respeite o próximo. Eu não vou me recordar agora, certamente, o nome da pessoa que disse isso, é um grande vulto da história, mas ele diz assim, se quer conhecer um homem, dê poder a ele. Se quer conhecer uma pessoa, dê poder a esta pessoa. A tentação, meus irmãos, das pessoas que no poder se acham dominadoras, donas da verdade, que mandam e desmandam, que você tem que me obedecer, você tem que fazer o que eu estou dizendo, eu sou mais que você, eu sou melhor que você. A tentação do poder. Que pena, irmãos, Porque quando olhamos assim, veja, tudo que nós temos, tudo que nós vivemos ao nosso redor, nós dependemos dos outros. Cuidado com essa postura de achar que o outro tem que fazer por mim e pronto, e acabou. Veja só, se você não é dono de uma fábrica ou de uma loja, a camiseta que você usa, alguém fez para você. O sapato que você usa, alguém fez para você.
O óculos que eu estou usando, alguém fez para mim. Né? Mas se eu dissesse assim, o senhor oculista, se vire com suas coisas e eu vou virar com as minhas. Como é que eu teria um óculos para usar? Então, entender, meus irmãos, que para combater essa realidade, como é que eu vou combater o poder, Padre? Sempre olhando para Jesus. Nosso Senhor que não olhou para o poder, mas olhou para o serviço, o servir. Entendendo que o irmão do meu lado está caminhando comigo, é importante para mim, eu sou importante para ele, podemos juntos somar forças e caminhar lado a lado, como nosso Senhor. Jesus poderia ter vindo ao mundo e ter feito, meus irmãos, tudo sozinho, mas ele quis contar com a humanidade, quis contar conosco. Um Deus tão grande, ele não se valeu do seu poder, da sua condição divina, como vai dizer São Paulo, mas fez homem, se caminhou no meio de nós e aceitou ser ajudado por cada um de nós, a sua humanidade. Aceitou ser criado por Jesus, por José e Maria, aceitou ser ajudado por 12 apóstolos, para mostrar que não é o poder, a tirania que vai mandar, mas é o servir, é o caminhar juntos com os irmãos. E por fim, a terceira tentação. Nós vamos ouvir lá no Evangelho e vai dizer assim: depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, e te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui uma terceira tentação, que nós assim a chamamos a tentação do ser, a tentação do prestígio. Né? O ser humano que volta à tentação das origens. Lembram? Lá quando Adão e Eva, tocados também, perturbados pela serpente, toda aquela confusão, e a serpente astuta vai dizer assim: se vocês comerem do fruto proibido, comam, vocês serão deuses. Essa foi a grande tentação, meus irmãos, dos nossos pais na origem, não é? no pecado das origens. Eles quiseram tomar o lugar de Deus. Assim também a tentação do ser, do prestígio, querer ser Deus. Aí nós temos duas expressões: ou queremos que Deus me obedeça e faça o que eu quero que Ele faça, ou eu quero ser Deus no lugar dele. Quantas vezes nós rezamos, nós pedimos, nós suplicamos, mas muitas vezes, irmãos, pedimos assim, né? Deus, eu quero aquilo. Vamos dizer assim: olha, eu quero aqui esta coisa da cor verde. Deus vai lá te dar uma coisa da cor amarela, da cor azul. Fala assim: mas não foi isso que eu pedi, meu Deus. Deus, eu quero um carro. Deus, eu quero uma casa. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. O Senhor tem que me dar. Se o Senhor não me der o que eu estou pedindo, eu vou te deixar. É a tentação do ser, a tentação do prestígio. Eu quero dominar Deus, quero colocar Deus sob o meu controle. Nós acabamos, irmãos, na prática, até invertendo lá um pedacinho do Pai Nosso, quando diz assim, nós rezamos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, referindo a Deus. Quando eu caio nessa tentação do poder, do ser, do prestígio, eu vou mudar essa parte do Pai Nosso. Vamos rezar, Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Grande tentação. Ou, o que nós vemos hoje mais acontecendo, irmãos, um movimento cada vez maior do ser humano sem Deus. O ser humano sem caminhar no amor do Senhor, vendo suas normas, suas regras. Até então tudo bem se vivesse o bem comum, a amizade, mas infelizmente, irmãos, este movimento, que é a tentação do inimigo, que leva o ser humano ao pecado, ele se faz Deus de si para ganhar espaço, para dominar o mundo, para que as pessoas façam as coisas por ele e para que só ele tenha o que tiver que ter. Só ele domine, só ele triunfe como Deus. Para a gente também perceber, meus irmãos, aqui também, que nós não somos nada sem Deus. Não somos nada sem o Senhor. Gosto sempre de lembrar aquela parte do Evangelho de São João, quando o nosso Senhor nos diz com tanta clareza. E hoje, irmão, guarde esse pedacinho da palavra no teu coração, para você também caminhar bem na sua quaresma. O nosso Senhor vai nos dizer no Evangelho de São João: sem mim, nada podeis fazer. Que hoje, irmãos, possamos refletir, repensar, rever nessas três tentações, A primeira, tentação do ter. Segunda, tentação do poder. Terceira, tentação do ser. Alguma realidade dessa que está tocando meu coração, que está afligindo minha alma, que eu estou caindo nessa armadilha, que peçamos a graça ao Senhor da conversão, da certeza, irmãos, como vimos nesse Evangelho, que o vencedor não é o demônio, não é o diabo, não é o inimigo. O vencedor é nosso Senhor. Como aconteceu aqui no fim do Evangelho, quando vai dizer, que o demônio retirou-se para voltar em tempo oportuno. Nós também, unidos a Cristo, meus irmãos, temos muitas batalhas,
O inimigo vai insistir muitas vezes para nos derrubar, para nos tentar, mas em todas as vezes, se recorrermos ao Senhor, Ele nos dará a vitória, Ele nos dará o triunfo, Ele nos dará a graça de vencermos o mal, até que chegue a vitória final, que se chama vida eterna, salvação. Hoje, mais uma vez, nos confiemos ao Senhor, nos entreguemos a Ele. À luz da palavra, como Ele nos ensinou hoje, possamos vencer o inimigo, vencer o mal e ganhar a vitória de Cristo em todos os combates contra Ele e a vitória final, a nossa salvação em Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Faço aqui no final, meus irmãos, mais uma vez um apelo a você que acompanha o nosso canal. Se inscreva, ative as notificações, curte, compartilha, copia o link, manda para mais pessoas, põe lá seu comentário, meus irmãos, isso vai dar relevância ao nosso vídeo, o YouTube vai enxergar a nossa publicação e essa evangelização vai chegar a mais corações. Conto com a sua ajuda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.